Estou acompanhando atentamente as falas que os bolsonaristas estão fazendo no debate de hoje na sessão. Percebe-se nitidamente que eles já estão começando a reconhecer que o Brasil, de fato, na mão do bolsonarismo, está indo cada vez pior. Também estávamos, quando Lula assumiu, na 12ª economia do mundo. O Lula e a Dilma conseguiram que o Brasil estivesse na 6ª economia do mundo, um destaque na geopolítica mundial. E agora nós voltamos à 13ª economia do mundo. Nós perdemos o status da 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, somos a 13ª, estávamos na 6ª. O país que tinha saído do mapa da fome, voltou ao mapa da fome. O Brasil, que colocou filho de trabalhador em universidade, hoje tem cortes nas universidades. O Brasil, que colocou condições dignas e salários reajustados acima da inflação, tem salário congelado. O Brasil, que tinha quase pleno emprego, está com muito desemprego, ou subemprego, ou trabalho informal. Então, agora que os bolsonaristas começam a admitir que o Brasil no bolsonarismo está mal, eles acham uma desculpa. O problema é a pandemia e o problema é a guerra da Ucrânia. Ora, a crise no Brasil já era antes da pandemia. Não tinha políticas de investimento. Nós destruíamos aqui, pelas reformas, os direitos dos trabalhadores, pelas privatizações, sucatearam as estruturas do Estado brasileiro para poder intervir na economia e desenvolver políticas que dessem crescimento e desenvolvimento no país. E ao mesmo tempo, em relação à guerra da Ucrânia, ela também atinge o mundo, os outros países que não têm uma inflação tão alta, que não têm um desemprego tão alto e que mantêm investimentos nos seus países. Aqui chegaram, no caso específico, por exemplo, da agricultura, que precisa de insumos, aqui chegaram a privatizar e vender estruturas de fábricas de fertilizantes, como foram as Fafens. Só para dar um exemplo, que poderiam hoje estar alimentando a produção brasileira com custos menores e não tão absurdo e dependendo do mercado internacional. Então a desculpa de que a pandemia e a guerra da Ucrânia são os responsáveis pelo caos aqui no Brasil, está errada, bolsonaristas, está errada. Os outros países também sofreram com a pandemia, também sofreram com a Ucrânia, mas a consequência é menor nos outros países como no Brasil. E aí, para concluir, presidente, eu preciso registrar aqui que aí está a diferença essencial de quem precisa atuar com políticas públicas para enfrentar crises. Eu vou dar o exemplo de 2008, crise mundial. O que o Lula fez naquela época? Criou programas para estimular, para manter um conteúdo nacional, ajudar na indústria, manter emprego, manter poder aquisitivo para as pessoas, quer dizer, um conjunto de políticas públicas para enfrentar a situação de crises internacionais, para não afetar tanto a economia brasileira. Então eu quero aqui dialogar exatamente com os bolsonaristas, para dizer que é bom que reconheçam que o Brasil, com o Bolsonaro no governo, é um desastre, mas ao mesmo tempo alertar que o discurso de que o problema da pandemia, da guerra da Ucrânia, não é verdadeiro. Tem influência? Tem, mas ela até é pior no Brasil, porque aqui não se tem políticas de proteção à economia nacional e ao emprego da nossa gente.